Você, aí, no centro da sua própria vida, no turbilhão de mais um dia que se desenrola, talvez como tantos outros antes dele. A mesma corrida matinal, o aroma familiar do café apressado, a mente já calculando os desafios que se avizinham, as metas no trabalho, as contas que insistem em chegar com a precisão de um relógio suíço, a lista interminável de afazeres que parece crescer em vez de diminuir. Você está imerso nesse fluxo, nesse rio caudaloso de responsabilidades e distrações, navegando pelas correntezas do cotidiano com a habilidade de quem já se acostumou à sua força. A tela do seu celular, uma janela quase sempre aberta para um universo paralelo, te hipnotiza com suas notificações incessantes, seus feeds infinitos, suas promessas de conexão que, por vezes, nos deixam mais isolados em nossas próprias ilhas digitais. Vídeo após vídeo, história após história, a vida dos outros desfilando diante dos seus olhos, enquanto a sua própria vida escorre, segundo a segundo, como areia fina por entre os dedos. Deslizamos o dedo pela tela com uma velocidade quase febril, como se estivéssemos fugindo de algo, ou talvez apenas buscando um alívio momentâneo para o peso invisível que carregamos. E no fundo, lá no recôndito mais acomodado da sua alma, reside uma certeza perigosa, um pressuposto quase inconsciente, a de que amanhã será inevitavelmente uma reprise de hoje, que o sol se levantará da mesma forma, que as mesmas oportunidades estarão à espera, que o tempo, esse recurso tão precioso e finito, se estenderá generosamente à sua frente, como um tapete vermelho sem fim. E depois de amanhã, também. Acreditamos nisso com uma fé tácita, uma confiança que raramente questionamos. Mas, pare um instante. Respire fundo. Ouse confrontar uma possibilidade que pode abalar as fundações dessa sua rotina tão bem estabelecida. E se, apenas e se, não houver o amanhã que você tão confiantemente espera? E se o roteiro previsível da sua existência for abruptamente interrompido por um evento que transcende toda a sua capacidade de planejamento e controle? E se Jesus voltasse hoje, não como uma figura histórica distante, não como um conceito teológico abstrato, mas como uma realidade viva, presente e transformadora. Hoje, nesta exata fração do tempo que você ocupa, essa frase, Jesus vai voltar. Quantas vezes ela já ecoou em seus ouvidos ao longo da sua jornada? Talvez na voz suave de uma avó durante as orações da infância, talvez no sermão fervoroso de um pastor em um domingo ensolarado, talvez lida empoeirada nas páginas de uma Bíblia esquecida na estante. Na infância, quem sabe, essa promessa carregava um peso de mistério e expectativa, talvez até um leve temor diante do desconhecido, do grandioso. Mas a vida aconteceu, não é mesmo? A adolescência trouxe suas descobertas e rebeldias, a juventude adulta suas ambições e responsabilidades. O mundo, com seu brilho sedutor e suas exigências implacáveis, foi ocupando cada vez mais espaço. A urgência daquela antiga promessa começou a desvanecer, como uma fotografia antiga que perde suas cores sob a luz implacável do tempo. Ela se tornou uma daquelas verdades adormecidas, guardadas na gaveta mais empoeirada da alma, reconhecida como verdade, sim, mas uma verdade que não mais incendeia o coração, não mais molda as decisões diárias, não mais define as prioridades. Você até acredita, com uma fé que se tornou mais teórica do que prática, mas você não vive como se acreditasse. Você sabe, com a clareza da informação adquirida, mas você não age como se soubesse. A semente da palavra foi lançada, mas os espinhos das preocupações deste mundo e a sedução das riquezas a sufocaram. A verdade nua e crua, se despirmos todas as nossas justificativas e racionalizações, é que estamos distraídos demais, excessivamente ocupados, anestesiados por um fluxo constante de informações e entretenimento que nos impede de ouvir o silêncio necessário para a introspecção, compromissos demais que preenchem a agenda, mas esvaziam a alma, barulho demais, externo e interno, que abafa a voz suave e persistente do espírito. E Deus, para muitos, ele virou aquela aba aberta no navegador da vida. Presente, sim, como um lembrete vago de algo que deveríamos explorar um dia, mas esquecida, soterrada sob dezenas de outras abas mais urgentes, mais atraentes, mais barulhentas. Uma aba que nunca é verdadeiramente clicada, nunca é verdadeiramente explorada em sua profundidade e majestade. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes, em momentos de quietude rara ou de crise inesperada, você sentiu aquele toque sutil, aquele sussurro inequívoco do Espírito Santo te chamando: aproxime-se. Eu tenho mais para você. Busque-me enquanto se pode achar? E quantas vezes a sua resposta, talvez não verbalizada,
mas certamente vivida, foi, depois: Senhor, agora não dá. Estou muito ocupado, muito cansado, muito envolvido com outras coisas que parecem mais prementes. Adiamos o encontro com o Eterno como se ele fosse uma tarefa a ser encaixada em algum espaço vago da nossa agenda superlotada. Quantas chances preciosas de liberar perdão, de curar relacionamentos feridos, foram engolidas pelo orgulho teimoso, pela mágoa cultivada como uma planta venenosa no jardim do coração? Quantas oportunidades de pedir perdão, de se humilhar e buscar a reconciliação, foram silenciadas pela vergonha, pelo medo da rejeição, pela incapacidade de admitir a própria falha? Vivemos como se fossemos imortais, como se sempre houvesse um depois para consertar os erros, para dizer as palavras não ditas, para viver a vida que Deus sonhou para nós. O erro fatal, a ilusão mais perigosa que podemos alimentar, é essa presunção de que o depois é um território garantido, um direito adquirido. Achar que o tempo, esse presente divino, joga sempre a nosso favor, esperando pacientemente por nossa conveniência. Imaginar que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, esperaria a sua agenda particular, o seu momento ideal, quando todas as outras peças da sua vida estivessem perfeitamente encaixadas, para finalmente voltar e cumprir sua promessa. Que soberba nossa! Que miopia espiritual! Mas ele foi cristalino em suas advertências. Suas palavras ecoam através dos séculos com uma clareza que não permite ambiguidades. Ele voltaria como um ladrão na noite. Pense na figura do ladrão. Ele não anuncia sua chegada, não envia um cartão de visita, não agenda um horário. Ele vem de forma surpreendente, inesperada, quando menos se espera, quebrando a falsa sensação de segurança. Sem aviso prévio. Sem contagem regressiva piscando no seu feed de notícias ou no aplicativo de calendário. Não haverá sinais espetaculares que todos reconhecerão com antecedência, dando tempo para os preparativos de última hora. Ele mesmo disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A vigilância não é um estado passivo de espera, mas uma prontidão ativa, uma vida vivida em constante sintonia com seus preceitos. Então, eu te pergunto novamente, e quero que você permita que essa pergunta penetre não apenas sua mente, mas o âmago do seu ser, que ela ressoe em cada fibra da sua existência. E se fosse hoje? Agora? Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, e se o som da trombeta celestial rasgasse o véu da nossa realidade cotidiana? Você aí, talvez agora mesmo, preocupado com a estética do seu corpo, com o filtro perfeito para a próxima selfie, com o número de curtidas que validam sua existência virtual, lutando incansavelmente por um status social que impressione os outros, pelo último lançamento tecnológico que promete felicidade instantânea, por mais seguidores que inflem um ego cada vez mais faminto de reconhecimento, sonhando com o carro do ano que te dará uma sensação de poder, com a casa dos sonhos que será o seu refúgio particular, com a fama efêmera que te colocará sob os holofotes do mundo. Tudo isso é legítimo em certa medida, mas se tornou o centro da sua vida, o seu tesouro maior? Mas se ele, o Cristo ressurreto, rompesse os céus nesse exato instante, com todo o seu poder e glória, e seus olhos, que penetram até o mais íntimo do nosso ser, se fixassem nos seus. Ele olharia em seus olhos e veria ali o reflexo de um discípulo amado, um servo fiel, alguém que esperava ansiosamente por sua vinda, alguém cujos tesouros estavam depositados no céu? Ou, e que essa possibilidade te cause um santo temor, você ouviria a sentença mais terrível, as palavras mais devastadoras que um ser humano poderia escutar dos lábios daquele que é o próprio amor: afasta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Eu nunca te conheci. Nunca te conheci, não porque ele não soubesse seu nome ou sua história, mas porque nunca houve uma relação genuína, uma entrega verdadeira, uma comunhão íntima. Conhecer, na linguagem bíblica, implica relacionamento, intimidade, pertencimento. Porque existem aqueles, neste exato momento, espalhados pelo mundo, que talvez você nunca veja em destaque nas redes sociais ou nos palcos da fama religiosa. Aqueles que oram no secreto do seu quarto, onde ninguém vê, mas onde o Pai os contempla em sua onipresença. Aqueles que choram em silêncio, não lágrimas de desespero, mas de arrependimento sincero, de anseio pela santidade, buscando a face dele com o coração quebrantado e contrito. Aqueles que vivem longe dos aplausos e dos holofotes do mundo, que não buscam o reconhecimento dos homens, mas que cultivam uma proximidade perigosa, uma intimidade vibrante com o coração de Deus. Sua vida é um testemunho silencioso, mas poderoso, da transformação que ele opera. E, em doloroso contraste, existem outros.
Aqueles que dominam o discurso religioso com maestria, que conhecem a letra da lei, mas ignoram o espírito dela. Que vestem a máscara da santidade com uma perfeição quase teatral, cuidando zelosamente da aparência exterior, enquanto o interior permanece um sepulcro caiado. Postam um versículo do dia com uma regularidade impressionante, cantam louvor da moda com uma emoção que parece genuína aos olhos humanos. Mas o coração? O coração, essa bússola da alma que só Deus pode verdadeiramente sondar, está a anos-luz de distância da cruz, da renúncia, do sacrifício, da verdadeira essência do Evangelho. Está enamorado do mundo, das suas pompas e vaidades, buscando mais a glória própria do que a glória de Deus. O arrebatamento. Essa palavra que para alguns soa como ficção científica barata, como uma fantasia escapista para gente medrosa ou crédula demais. Não é filme de Hollywood. Não é uma metáfora complexa que apenas teólogos podem decifrar. É promessa, solene, divina, irrevogável. É realidade iminente, tão certa quanto o nascer do sol de amanhã, embora desconheçamos o momento exato. E quando esse evento cósmico e divino acontecer, acabou o tempo. O cronômetro da oportunidade terrena para a salvação zerará instantaneamente. Não haverá mais espaço para negociações, para súplicas de última hora. Não haverá mais um minuto, Senhor, para eu me arrepender. Não haverá me dá só mais uma chance de consertar tudo, de pedir perdão àqueles que magoei. Não haverá espera um pouco, Senhor, deixa eu me arrumar primeiro, deixa eu colocar minha vida espiritual em ordem. A porta da graça, hoje tão escancarada, se fechará. Será num abrir e fechar de olhos. Uma transformação instantânea para aqueles que são dele. A física como a conhecemos será suspensa. A gravidade perderá seu poder sobre os corpos glorificados. Os que estiverem prontos, não por seus próprios méritos, mas pela graça de Cristo, vivendo em santidade e vigilância, esses irão ao encontro do Senhor nos ares. Serão tirados deste mundo de dor e pecado para a eterna presença do Salvador. Os que se distraíram, os que amaram mais o presente século, os que negligenciaram tão grande salvação, esses ficarão. Ficarão para enfrentar um tempo de angústia sem precedentes, a ausência da luz da igreja, a manifestação plena do mistério da iniquidade. Sabe o que é pior que qualquer sofrimento físico imaginável? Pior que a dor da perda ou a angústia da solidão que se seguirá? É o eco ensurdecedor da sua própria consciência gritando na eternidade do remorso. Você teve a chance. Você ouviu o chamado. Você sabia da verdade. A luz brilhou, mas você preferiu as trevas. Mas você preferiu apostar todas as suas fichas num amanhã terreno, numa vida terrena que se provou finita e frágil, um amanhã de redenção que, para você, tragicamente, nunca chegou. O maior tormento será a lembrança das oportunidades perdidas, do amor rejeitado, da graça desprezada. Mas escute, se a sua respiração ainda preenche seus pulmões, se o sangue ainda pulsa em suas veias, se você está lendo ou ouvindo estas palavras agora. Isso não é um acaso. Isso é a misericórdia de Deus te alcançando mais uma vez. Isso significa algo profundo e urgente. Significa que ainda há fôlego, ainda há vida, e onde há vida, há esperança. Significa que a porta da graça ainda não se fechou para você. Ainda há oportunidade, neste exato instante, de reescrever o final da sua história, de mudar o rumo da sua eternidade. Você não precisa apresentar um currículo impecável de perfeição para se aproximar dele. Ele não está procurando por super-heróis da fé. Não precisa de um doutorado em teologia para entender o essencial. O Evangelho é profundo o suficiente para um erudito se afogar e simples o suficiente para uma criança entender. Você precisa de uma coisa, apenas uma, mas que engloba tudo: decidir. Decidir a quem você servirá. Decidir se o seu eu continuará no trono da sua vida ou se você entregará o cetro ao Rei Jesus. Talvez, neste momento, a culpa te esmague como uma tonelada. Os erros do passado desfilam diante dos seus olhos como um filme de terror. Eu errei demais. Eu me afastei demais. Minha vida é uma bagunça. Deus certamente não me quer mais. Não há esperança para alguém como eu. Isso é uma mentira. Uma das mais antigas e eficazes mentiras que o inimigo da sua alma sussurra aos corações desesperançados para mantê-los distantes da fonte de toda cura e restauração. Ouça bem, e que esta verdade divina penetre cada camada de dúvida e autodepreciação em sua alma. Não existe abismo tão profundo de pecado ou distância que o amor infinito de Deus não possa alcançar e resgatar.
A cruz do Calvário não foi um talvez, não foi um gesto simbólico sem poder. Foi uma garantia divina, um ato de amor sacrificial com poder para redimir toda a humanidade. O sangue precioso de Jesus derramado naquela rude cruz não foi em vão, não foi uma gota sequer desperdiçada. Foi por você, por cada pecado seu, por cada falha, por cada lágrima. O túmulo vazio, 3 dias depois, é a maior prova de todas, o selo da vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o inferno. Ele vive, e porque ele vive, você também pode viver. Escute a promessa dele, que atravessa os milênios. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14:03. Ele anseia pela sua companhia. Ele está preparando um lugar para aqueles que o amam. Jesus vai voltar. Isso não é uma questão de se, mas de quando. E o desejo mais profundo e ardente do coração dele é não te perder para a eternidade. Ele te criou para um relacionamento com ele. Mas a porta da salvação, da comunhão com Deus, tem uma maçaneta. E essa maçaneta está do lado de dentro da sua vida. A escolha é sua, unicamente sua, livre e intransferível. Ele está batendo, com insistência amorosa, com paciência divina, não com a força de um invasor, mas com a ternura de um noivo que anseia pela sua noiva. Você consegue ouvir as batidas suaves, mas persistentes, no portal do seu coração? Você vai abrir? Vai remover os entulhos do pecado, do orgulho, da indiferença, e permitir que ele entre e ceie com você, transformando sua vida de dentro para fora? Ou vai continuar apostando no perigoso e incerto jogo do depois, do amanhã eu resolvo isso, até que o depois se torne tarde demais? Você não precisa sentir a terra tremer sob seus pés em um terremoto devastador. Você não precisa ver anjos descendo do céu em glória manifesta. Você não precisa ouvir o som da última trombeta hoje para tomar a decisão mais importante da sua vida. A mudança genuína não requer um cataclismo externo, mas uma rendição interna. Um passo, um simples, mas imensamente corajoso, passo de fé em direção à cruz de Cristo. Basta um sim. Um único e verdadeiro sim ao seu chamado. Um sim que signifique arrependimento dos seus pecados e fé nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Lembre-se das suas palavras. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24:44. A surpresa será um elemento-chave. A prontidão é a nossa responsabilidade. A decisão é sua. Agora. Neste instante. Não adie o inadiável. A eternidade não é um jogo de sorte, é uma questão de escolha consciente. Não procrastine o destino da sua alma. Se esta mensagem, de alguma forma, por mais simples que seja, queimou em seu coração, se acendeu uma faísca de urgência ou esperança, não a segure apenas para você. Compartilhe. Agora. Use os meios que você tem. Alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega, pode estar a um clique, a uma conversa, de despertar para esta mesma realidade. Não seja egoísta com a mensagem que pode trazer vida eterna e esperança em um mundo cada vez mais carente delas. E antes de fechar esta janela, antes de retornar ao fluxo incessante das suas atividades, antes de deslizar para o próximo vídeo ou a próxima notícia, pare! Por apenas 1 minuto. Encontre um lugar onde possa ficar a sós com seus pensamentos. Converse com ele. Não com orações decoradas ou palavras vãs, mas de verdade, com a sinceridade de um coração que busca. Abra sua alma. Confesse seus pecados. Clame por sua misericórdia. Entregue sua vida a Ele. Porque o céu não é apenas um lugar distante reservado para um futuro incerto. Ele pode começar agora, neste exato momento, dentro de você, através da presença regeneradora do Espírito Santo. A pergunta final, a que ecoará até que ele venha, não é se ele volta. Isso é uma certeza absoluta. A pergunta crucial, a que definirá seu destino eterno, é: você estará pronto?